membro do Movimento Negro Unificado, do Coletivo Rua, para fazer a fala de criminalização do território. Vou chamar a Dani Monteiro, que é estudante da UERJ, membro do Setorial de Favelas do PSOL, para fazer a fala Apartheid Social, quem transita na cidade. E chamar a Thalita Demenju, enfermeira especialista em saúde da família, para fazer a fala de impacto da intervenção na saúde da população negra. Vão ser 20 minutos para cada e vamos começar com a fala do representante do Negro. Representante, desculpa. Então, boa tarde. Meu nome é Fábio Tavares, a divulgação. A gente não, tentando falar com a Mariana, a gente não, em geral, não participa de mesas assim. A gente constrói atividades e compõe com as pessoas. Geralmente, quando te colocam num determinado lugar, a gente não gosta de vir. Eu tentei fugir de todas as formas, eles me apertaram. E a Natália veio me pegou, depois ela me... Mas o que mobilizou, né, é a estratégia, a gente age politicamente. Quando eu pensei, tá uma recorrência muito grande de falar de genocídio. Quando a gente fala de genocídio, geralmente a imagem que vem são a imagem de corpos negros. Mas eu não vim aqui falar dessa imagem. Essa imagem, ela é uma imagem desumanizadora, né? Tenta naturalizar a nossa morte, a nossa vulnerabilidade. Mas quando a gente vereda por essa fala, por esse número estatístico, a gente invisibiliza, né, a humanidade daquelas pessoas que estão naqueles números. E o meu papel aqui não é esse. A gente vai trabalhar com outras formas de genocídio que são tão letais quanto. E, nesse sentido, chamar a responsabilidade de vocês, né? Porque às vezes a gente fala muito, faz análises, teses, e não procura os resultados, né? Eu sou professor de sociologia, eu sou formado pela Ciências Sociais, mas a minha formação política é a formação do movimento negro. É isso que orienta a lente sobre a qual eu interpreto a realidade que eu vivo. E a gente está numa guerra, a gente morre, mas a gente não identifica e a gente não propõe soluções. A gente trabalha com a perspectiva da afrocentricidade, né? E a afrocentricidade, ela tem duas premissas que são basilares, que é a localização, uma localização mental. Então você pensar, agir localizado em África, e a outra é a agência. E nessa agência, as pessoas confundem a agência com a ação. Então seria mais ou menos você ser pago para matar uma pessoa e achar que o agente é quem matou. Ele não é o agente, ele executou a ação, mas quem pensou a ação não foi ele. Então a gente precisa trazer para a gente essa agência. E essa agência é responsabilizar vocês. O DataSUS, ela pediu para falar de dados. O DataSUS é bom nisso, cara. Eu gosto de falar sempre que um ser humano negro, ele já é militante, independente de estar organizado ou não, porque para nascer já é uma luta. Já é uma luta. Você pega a estatística e você vê que a probabilidade de uma criança morrer na maternidade é muito grande e a mãe junto. E a estatística mais cruel disso é que as mulheres negras, para ter filho, tomam menos anestesia do que as mulheres brancas, ou seja, é naturalizado que aquele corpo pode sentir mais dores. E já é uma discussão muito grande a questão de medicalizar uma coisa que é natural, né? O parto é uma coisa natural e eu vejo isso como reserva de mercado para ser necessário todo esse aparato, né? Mas perceber como que vocês que vão
fazer esse trato no futuro, vão chamar para vocês para solucionar. Não adianta a gente continuar olhando os dados e não pegar quem é o agente. Quem é que vai ser o agente que vai mudar essa ação? São vocês, com a nossa cobrança. Então, assim, é muito difícil você chegar... Eu lembro que eu fui com a minha companheira, quando meu filho nasceu, procurar um pediatra. Aí rodamos vários pediatras. Cara, os pediatras não encostavam na criança. Os malucos sentavam ali na mesa, faziam um monte de perguntas, botavam no computador e não sei o que, e isso estava feito. Eu falei, pô, mas não estou entendendo isso. Até o dia que a gente encontrou uma que pelo menos encostou no nosso filho. Aí você, pô, então vamos ficar nesse aqui. Tem uma mulher meio sem noção, falava mais merda, mas aí depois a gente trocava ideia, ela entendia. A mãe do meu filho é atriz, e a gente disse, eu acho que conheço você, e não sei o que ficar querendo puxar assunto. Mas assim, em que medida não existem outros genocídios? Vamos pegar o genocídio epistemológico. Será que a literatura médica, ela trabalha a questão racial? É uma cobrança que a gente precisa fazer. A pesquisa de anemia falciforme, ela é de fato tocada, é pauta, tem financiamento para tocar. A gente sabe que atinge um público específico, mas a gente quer falar de outras mortes. Então, você tem coisas que podem ser evitadas. A própria origem, né? A medicina. No Egito já se fazia cirurgias há séculos. Eu estava vendo o documentário do John N. Clark. Ele fala, né, quando o Egito já estava na 25ª dinastia, Grécia escreveu um livro de folclore, que é o Odisseia. Mas a gente negligencia que nós já somos produtores de saber. O Benjamin, ele é bem didático, né, quando ele fala da questão da história, né? A história oficial é a história dos vencedores. Então, assim, é necessário que a gente desconfie dessa epistemologia, né, de tudo que vocês estudam, porque é uma epistemologia construída pelo colonizador. Então, a história, né, tem aquele fragmento da música do Rapa, do Ari Salomão, né? A história é uma ilha de edição, e ela é edição mesmo, mas a história também é disputa. Então, assim, a gente precisa disputar esse sentido que a gente vai dar. A gente precisa ressignificar as formas, e aí não naturalizar determinadas ações. Assim, é muito comum você estar no hospital e agora o companheiro está para chegar aí também no Denegri, ele é bombeiro, e num acidente ele estava lá fazendo os primeiros socorros e chegou a ambulância e o médico pergunta, tem passagem? Porque quando vê um corpo negro, a primeira questão não é que está ali um ser humano que precisa de atenção, precisa ser salvo. Ou seja, aquele corpo ali é matável, é tranquilo. Então pergunta primeiro, tem passagem? Para no segundo momento prestar o socorro ou não. Então, assim, esse tipo de ação são ações que a gente pode evitar. São ações que vocês que estão sentados e que no futuro serão as pessoas que farão esses socorros, vocês podem repensar isso. O importante ali é a vida. Essa questão de se tem passagem ou não, até porque ontem a gente estava no grupo de estudos e uma companheira lá deu um depoimento que o irmão dele era viciado, ele foi comprar na boca de fumo, a polícia chegou, os caras falaram que ele tinha que assumir tudo. Como é que você diz que não vai falar, não vou assumir não, e sua família, que mora lá naquele território? E ele foi preso, ficou 3 anos preso. Então daí em diante ele tem passagem. Então para a sociedade ele é bandido.
quando na verdade o que aconteceu foi esse incidente. Um viciado que teve que assumir por questões geográficas, né, daquele local, daquele território em disputa, e ele teve que assumir. E isso não pode ser balizador para se você vai fazer o atendimento ou não. E geralmente quando o corpo é negro, esse balizador é colocado a priori, e só no segundo momento que você faz esse atendimento. Eu sou oriundo de pré-vestibular comunitário, né? Eu fiz o pré-vestibular lá na favela do Curral das Éguas, que por acaso é a mesma favela onde meu irmão foi assassinado. É muito doido, né? Uma vida tirada e outra reconstruída no mesmo território. Eu fiz o ERG e lá a gente construiu o Denegri e eu construí outros prédios comunitários e que sempre trabalhei com várias ações na tentativa educacional para trazer as pessoas. E eu fico pensando, velho, lá no nosso pré era foda, né? Muito foda. Tinha apoio da comunidade toda. A gente fazia várias rifas. Na verdade, a rifa era para arrecadar dinheiro, mas também era para divulgar o pré. Ao mesmo tempo que eu vendo a rifa para a comunidade toda está sabendo que existe o pré e passa aquilo ali ser uma coisa retroalimentada. Então todo mundo conhece, aqueles caras lá são os que vendem a rifa do projeto. A gente fazia várias festas, vários eventos, que era para também o aluno criar cumplicidade, que às vezes você quer desistir, mas você fez uma relação de amizade, então você acaba não desistindo, você perdura mais tempo. E quanto tempo o tempo maior ele fica ali, maior a chance dele ser exitoso no final. No caso, em 2006, nós tivemos mais de 120 alunos, mas apenas 12 alunos ficaram do início até o fim do ano. Desses 12, nós aprovamos 9 alunos para a universidade pública, dos 12 que ficaram até o final, ou seja, essa continuidade, ela aumenta a probabilidade do cara passar. E a gente lá fazia várias coisas, a gente tinha ideia de construir um cineclube, de construir outras ações, e as pessoas formando e retornando. Eu fico pensando, na moral, quantos de vocês, imagina, vocês fazendo um atendimento numa comunidade? Vai lá, cara, uma vez por semana, fica 4 horas. Imagina a potência que vocês vão agregar à ação local. Eu não estou falando para vocês montarem a ação, eu estou falando para se associar a uma ação já existente. Porque se amanhã você não puder ir mais, a ação continua. Porque assim, a gente às vezes constrói muitas coisas. E assim, o tempo, a vida é dinâmica demais. Amanhã você já está fazendo outras coisas. Mas assim, existem várias ações locais que vocês poderiam ser muito úteis. As pessoas que vocês conhecem poderiam ser muito úteis. E assim, eu estava conversando com ela ali, né? Sobre a questão da política de saúde no Brasil, né? Que ela não existe, né? A política de saúde no Brasil não existe. O Brasil tem uma política de doença, né? O Brasil não trabalha com prevenção. Então, assim, o país que trabalha com prevenção, ele não trabalha com política de saúde. Ele espera a população ficar doente para depois tentar tratar. Isso é um custo muito maior. E se os acadêmicos de medicina, eles perceberem ou puderem se associar a ações locais, você vai evitar que a população fique doente. Então você está preservando a vida. Às vezes são instruções básicas, porque eu vou falar para o cara, pô, lava a mão, lava os alimentos, mantém isso aqui, o cara, pô, funciona aí, né? Quando eu chego lá e mostro no CRM e falo, aí muda, o cara passa a me ouvir. Então assim, é um poder simbólico absurdo que vocês têm e não conseguem perceber. Agora, uma outra coisa, que é um genocídio que não é epistemológico, ele não é físico, mas ele é simbólico. Que a gente vive numa sociedade colonizada, né? E a colonização, ela não é uma colonização só política e territorial, ela é também mental. E as profissões, o advogado, engenheiro, médico, vistas como as profissões coloniais, elas são muito simbólicas. Né? Eu lembro que quando eu falei para minha mãe que eu faria ciências sociais, a minha mãe, eu não sabia fazer direito. Eu falei, não, mas não é meu perfil, mãe. Eu vou fazer ciências sociais, eu me vejo
Eu sou sociólogo já, só que eu não tenho título, eu vou lá buscar e vai dar bom. Mas não ficou feliz, porque ela sabe que isso não dá dinheiro. A minha irmã é assistente social. Para minha irmã não tem dinheiro, sociólogo, menos dinheiro, isso nem concurso tem. Por que ele não vai em Betinho, Fernando Henrique, mas ele é preto, ele não vai ser Betinho e Fernando Henrique. Não gostou, né? Mas eu queria fazer esse chamamento, sabe? Quando ela colocou, eu falei assim, poxa, cara, eu gosto sempre de falar que em uma sociedade não existe bala perdida. As pessoas falam, mas aí tipo de bala perdida, coitado, inocente. Numa sociedade não dá pra gente admitir que tem bala perdida. A gente vive numa sociedade que produz armas. Que você bota no tutorial do YouTube e te ensina a atirar perfeitamente. Há uma proliferação, uma permissão de que as pessoas usem armas. Há tiroteios toda hora. Então essa sociedade legitima o uso. Então esse tiro não é perdido. Essa bala não é perdida. Essa bala é uma construção dessa sociedade que permite esses tiros. Então assim, se não existe bala perdida, significa que cada um de nós é corresponsável daquele tiro que foi dado. Usando isso como uma analogia, eu posso fazer um chamamento a vocês para que no atendimento que vocês farão no futuro, humanize esse atendimento. Entenda que atrás de cada corpo negro que vocês atenderão, tem toda uma subjetividade, tem toda uma história. Eu fico vendo a forma como as pessoas chegam. Primeiro, essa imposição do doutor, né? É muito engraçado, ninguém me chama de mestre. Eu tenho mestrado, mas ninguém fala, ô mestre. Me chama no máximo de professor. Né? Mas assim, que medida isso é simbólico, né? Sabe, eu estou nessa posição e você numa outra posição subalterna. Mas assim, não dá para a gente fingir que não entende que isso é uma construção, um legado. E detalhe, os médicos negros que estão aqui não serão logo de cara aceitos como doutores. Vocês terão um longo processo para passarem a ser vistos como tais e tais. E outra coisa, não se enganem, a polícia vai continuar identificando vocês como mulheres e homens negros, não como doutores. Então assim, pensem a quem serve esse simbólico, essa perpetuação desse título. E trazer para as pessoas que são o público, né, do atendimento, de que a função de vocês, cara, é foda, porque é a vida, né? É a vida, assim. Você não tem como continuar um projeto, seja ele qual for, se não tiver mais a vida. E às vezes a gente morre antes de estar de fato caído, sabe? A gente já morreu por conta desses vários processos do olhar, cara. Vai atender, chegou no consultório, cara, espera ali, a forma do próprio tratamento. Então assim, eu quero tentar evidenciar para vocês de que muitas das vezes, antes daquele corpo estar caído no chão, ele já morreu ontologicamente. O ser dele já está morto. Então assim, a gente precisa criar mecanismo, ou seja, chamar a responsabilidade, porque assim como não tem bala perdida, aquele corpo também não é uma culpa individual daquela pessoa, é a responsabilidade de todos nós. E sim, não dá para você, numa determinada atividade, está sempre terceirizando. O estudo mostrou, a estatística mostrou, mas isso aí é do Estado, isso é do Judiciário, isso eu não sei de quem, isso é culpa da polícia. Não, nós todos aqui somos atores sociais e precisamos ter essa responsabilidade. O companheiro que eu falei do resgate, né, esse cara é foda. Então assim, eu para encaminhar a minha fala, eu queria que vocês repensassem as várias formas de morte, que não necessariamente é física. Então, esse acolhimento no olhar, no toque, que tocar é importante. Né? O pessoal fala que a pele é um órgão, mas a gente não está usando, né? Não tá encostando nas pessoas, não está acolhendo. O olhar,
né? Eu lembro que a minha companheira sempre falava, né? O corpo fala, né? O corpo tem hora que ele grita. Então, assim, da forma como você recebe, que teu corpo se movimenta para fazer o atendimento, para estar em um determinado local, isso vai acolher ou vai rechaçar a pessoa que está na interação com você. E vocês podem se associar a vários grupos que já tem, porque também não precisa você ter o know-how de tudo. Se associa a grupos que já existem e disseminem uma outra perspectiva de medicina, que nossa perspectiva é eurocêntrica. Existem outras formas, e essa forma, eu acho que a forma não é uma palavra vazia, mas acho que o grande lance aqui é entender a humanidade do outro. No outro tem uma humanidade, e muitas vezes ele morre antes de fato estar caído no chão. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. A gente vai passar para a fala do Nick e é isso. Boa tarde, gente. Posso ficar? Meu filho falou em pé. Então, sou Nick, sou estudante da UERJ também. E engraçado, tipo assim, nessa mesa de pessoas pretas tem 3 estudantes da UERJ. Isso representa você também da UERJ? Então, 4 estudantes da UERJ, 5. Então, isso representa muito o que é essa universidade do povo preto, né? É a primeira em cotas do Brasil, e aí é a única universidade que você vê realmente uma coisa parecida que você vê na rua, né? Que é muita gente preta, óbvio que ainda tem a maioria branca, mas é muita gente preta mesmo ali naqueles espaços. Então, isso é uma coisa muito representativa. Então, vou falar sobre a criminalização dos territórios pretos. E como é que foi surgindo ao longo da história essa criminalização dos territórios pretos. Porque no pós-abolição, o preto ele não era um ser humano, ele não era um indivíduo. Ele não tinha, como o amigo me falou, ele não tinha ser social, ele não era assim, não era construído como isso, ele era uma mercadoria. Sendo que como mercadoria ele ajudou não só a fundar esse país, como também ajudou a armazenar muito capital primitivo de reserva, para que depois disso pudesse vir a Revolução Burguesa e dar o capital que nós temos hoje aqui no Brasil. Ou seja, nós pretos fomos, além de construir com braços e tudo mais, nós enriquecemos a burguesia que não tinha poder político naquela época, para fazer a Revolução Burguesa e ter o poder político que ela tem hoje. Então, essa estrutura social que nós temos hoje é pautada em cima de sangue negro, de pessoas negras, que quando se estabeleceu o capitalismo no Brasil, as primeiras pessoas que foram cortadas desse processo foram as pessoas negras, foram as pessoas que criaram isso. E aí o Brasil começou a investir em políticas públicas de facilitar acesso de imigrantes no Brasil, que queria embranquecer a sociedade brasileira, que queria o preto fora disso tudo, sabe? E é o bicho preto que foi o que fez essa parada toda, que construiu isso. É isso, assim, não tem nada construído aqui, não tem nada construído nessa universidade que não seja por mão de pessoas pobres, tá ligado? E a maioria dessas pessoas pobres no Brasil são negras, devido a essa coisa dessa organização das elites na hora de determinar as classes. E ele tirou o preto das classes e ele só deixou os pretos trabalharem com aquilo que os brancos não queriam, ou porque os brancos achavam que era, os brancos europeus achavam que era muito calor, aí eles não queriam aquilo ali, ou então trabalhos muito subalternos, eles não queriam aquele tipo de trabalho. E aí as pessoas pretas só ficavam com esse tipo de trabalho. E aí as pessoas pretas tiveram que viver em outros lugares, né? E elas foram viver em favelas, em cortiços, em guetos, no interior e tudo mais. E aí, o que o Estado faz para criminalizar essa galera? Não só o Estado brasileiro, isso é uma tática internacional, por exemplo, que é a tática de guerras de drogas, que é criminalizar um povo através de guerras de drogas. Isso foi feito várias vezes na história da humanidade. Foi feito na Guerra do Ópio, foi feito com os mexicanos nos Estados Unidos, foi feito com os negros no Brasil, lá no início aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade do Rio de Janeiro é a primeira cidade a proibir que chamava na época do pano, que é a maconha, em terreiros de candomblé, ou seja, não era proibir a droga em terreiros de candomblé. Então tem uma característica bem marcante do racismo que vai nisso tudo. E por que eles querem criminalizar isso? E aí, a tática de guerra contra as drogas é uma tática
veio, tipo assim, tá tipo covarde e burra no final de contas, né? Porque eles estão nada mais, nada menos do que enxugando gelo há mais de 30 anos, sabe? E é enxugando gelo mesmo, porque, tipo assim, se eu, Nick, sei, estão todas as bocas de fundo, onde a galera vende droga, tipo assim, isso é capitalismo, tá ligado? Isso vende, isso tem propaganda, isso tem comércio, isso tem logomarca, tem endereço, tem tudo, tem tudo. Quero saber como tá todas as bocas de fundo. Que raio que não chega assim, exército com esse poder que eles têm e esmaga todo o tráfico de drogas e resolve o problema deles. Eles não querem isso. Não faz parte do plano deles. Eles precisam ter guerra, eles precisam ter quem vender arma, eles precisam dessa corrupção, eles precisam desse sistema. O Comando Vermelho e as outras organizações criminosas não foram criadas do lado de fora da cadeia para atacar o Estado, para ser contra o Estado. Foi feita para proteger, para se proteger do Estado dentro das cadeias. O Comando Vermelho, por exemplo, foi criado para proteger os presos que não tinham nenhum direitos mínimos dentro da cadeia. Ou seja, não foi uma coisa de fora para dentro, sim de dentro para fora. Foi uma violência do Estado que fez criar uma coisa muito maior. E fez criar uma coisa muito maior e eles querem perpetuar isso, porque isso organiza a sociedade. Por que isso organiza a sociedade? Rio de Janeiro é a cidade que, desde os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de 2014, ele teve tipo, uma desaceleração econômica e todos os investimentos que vieram tipo, quebrou. Em 2017, a cada 10 pessoas desempregadas, 8 estavam no Rio de Janeiro. E aí, tipo assim, isso é uma coisa muito grande. Como vamos manter essa cidade? Que não tem emprego, não tem perspectiva, a juventude não tem nada, absolutamente nenhum tipo de perspectiva. Vai ter que ser uma porrada, vai ter que ser uma intervenção militar. Porque se não for intervenção militar, as pessoas vão fazer o quê? Daqui a pouco o morro vai descer e vai querer tomar tudo conta, porque eles estão sendo desempregados. Não é porque eles querem, porque eles estão desempregados. E aí o que a gente precisa fazer? Intervenção militar. Por quê? Para manter a ordem das coisas. Mas aqui eles não pensam no problema econômico, no porquê deixou até aquilo ali, no porquê as escolas são, tipo assim, os anos letivos das escolas em áreas de favela são bem menores, porque os moradores da Rocinha ano passado não conseguiram fazer a prova da UERJ, porque no dia da prova da UERJ teve tiroteio na Rocinha. Então, é esse tipo de política pública que, para mim, a guerra às drogas não é uma política de tentar combater o crime e tudo mais, sim uma política de organização da população brasileira, principalmente da população negra. Ela organiza, o Estado vai organizar em morros, vai organizar no interior do Rio de Janeiro, e aí ela, tipo assim, ela impossibilita aquele ser humano de ser parte da cidade, de ser um ser social. Por exemplo, como o amigo falou aí, a gente tem que sempre se preocupar com as pessoas que estão mortas antes de estar o sangue para fora, sabe? E parte da população negra é isso. Os presídios são isso. Os presídios são nada mais nada menos do que destruição da população, tá ligado? Porque se eu hoje, tá ligado, for preso, não tenho nenhuma ligação com nenhuma outra facção criminosa, mas eu vou chegar lá na cadeia, o cara vai perguntar, você mora onde? Eu moro em São João de Meriti. São João de Meriti é Comando Vermelho, então você automaticamente está no Comando Vermelho, tá ligado? Eles me organizam, eles organizam o povo. E aí, se eu estou lá dentro, estou no Comando Vermelho, o que eu vou ter que fazer para sobreviver? Eu vou ter que entrar naquela dinâmica do crime, senão os caras vão matar, e aí, perdi, tá ligado? Então, é uma política pública do Estado. A gente tem que entender que a guerra de drogas nunca foi, em nenhum momento, nem nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que eu tenho papo deles, tá ligado? De que temos que acabar de ganhar as drogas, temos que acabar com isso. Tipo assim, muita gente da minha geração que jogou videogame, tipo assim, que jogou Super Nintendo, lembra de Sonic, lembra de vários jogos. Antes dos jogos, lembra lá, diga não às drogas. Era uma propaganda que os Estados Unidos obrigava todos os países a que faziam negócio com ele internacionalmente a fazer. Tipo assim, eles vendiam uma política pública para os outros estados, para os outros países, né? Para tu ver como é que era o imperialismo aqui no Brasil. E aí, falando de drogas, tipo assim, se o Estado mesmo quisesse atacar e resolver o nosso problema de drogas, ele atacava o tráfico economicamente. Isso é capitalismo. Eu sou anticapitalista, mas eu sei que se destrói uma coisa aqui, tipo assim, tem que atacar economicamente, não vai atacar eles dando bala, é atacar eles economicamente e dar uma outra alternativa para eles socialmente. Tá? Não vai ser na bala, não vai ser no tiro, porque é isso. Nosso povo não tem perspectiva. Se você matar um jovem de 15 anos, o primo dele de 13 está na mesma condição que ele, vai assumir o lugar dele. E é isso, tipo assim. É um exército sem fim de crianças e de jovens pretos. E eles não estão nem um pouco afim
de acabar com isso. Porque eles continuam nessa regra do não, temos que reprimir mais. Isso é uma coisa perigosa em vários aspectos. Porque esse Estado do Rio de Janeiro, ele diz que ele não tem condição de manter a segurança dessa própria cidade. Ele tem que investir mais, ele tem que fazer mais, ele tem que se concentrar mais em segurança pública. Quer dizer que os outros braços do Estado, como educação, saúde, várias outras coisas, ele vai deixar de lado. E isso é um campo, tipo assim, no nosso futuro do Rio de Janeiro aqui, da cidade, eu acho que até do Brasil como um todo, tomar bem, prestar bastante atenção nisso, que vai ser realmente uma jogada política deles, tipo assim, precisamos investir em segurança pública, tá um caos, todo mundo está sendo assaltado, não sei o que, não sei o que. Então a gente vai privatizar os hospitais públicos, tá ligado? Para a gente ter mais dinheiro de reserva para fazer guerra. Então, além de uma jogada extremamente racista, é uma jogada para se manter no poder. É uma jogada para se manter no poder por mais 4 anos, por mais 8 anos, da elite burguesa que está assim, comandando o nosso país, tá ligado? E essa elite burguesa que está comandando o nosso país não está comandando há pouco tempo, né? Está comandando há muito tempo, desde o governo PT, mesmo com todos os avanços, era essa política mesmo, essas mesmas pessoas que estavam mandando no poder, e agora, tipo assim, é essa linha. Porque, por exemplo, na Maré, 2014, se gastou milhões e milhões e milhões, e tinha cerca de um policial para cada 50 moradores, não é? Esse cálculo nunca foi para cada professor e cada médico. Nunca teve um professor e nem um médico para cada 50 moradores do médico. Tem um policial bem armado, e agora com a legalização, com a intervenção militar no Rio de Janeiro, se abriu várias armas que não poderiam ser usadas, que era proibido ser usadas. Várias armas agora está sendo usada, 762, que é uma arma maior do que eu, tá ligado? Está sendo usada no meio da rua, outro dia estava na feirinha, tinha um no meio da feirinha com a 762, postando as pessoas. E é isso, tá ligado? Rio de Janeiro. E o que eu queria falar também, uma outra coisa, é que a gente fala muito sobre legalização das drogas. Eu acho que medicina é um curso muito importante para falar de legalização das drogas. Não sei se quem aqui conhece o Carl Hart. Sim, é um neuropsiquiatra norte-americano que estuda as drogas, e ele estuda, no fato das drogas, ele estuda o crack, especificamente. Ele foi o primeiro cara a conseguir fazer pesquisas empíricas com o crack. Ele conseguia pegar pacientes, dar crack para ele e pesquisar através disso. E ele começou a achar várias coisas completamente diferentes do que a gente entendia como hoje quanto drogas, sabe? Entendeu que o crack, como uma droga muito criminalizada, assim, o teor dela de vício é tão quanto cocaína, tão quanto outros tipos de droga. Só que a grande diferença é que os usuários de crack, é essa a diferença, porque o usuário de crack não é o Nick, tá ligado? Mesmo sendo um negro, uma revolução não invertir, se fumar crack, vai ficar pensando em Fanon, vai ficar pensando em Marx, vai ficar pensando em Bell Hooks, tá ligado? É diferente do morador de rua que fumar crack, e aí vai fumar crack, aí vai ficar, tem alguém que vai me dar uma facada, por isso vai chegar em mim e vai me matar, tipo assim, é isso, tem alguém que vai me roubar. São outras coisas, é um outro psicológico. Por isso, a população negra, ela tá sempre, tipo assim, isso é muito doido, né? Porque a gente morre por causa das drogas, por causa da guerra que fazem ela, a gente morre por causa de usar elas, porque está numa parcela da população que é isso, assim. A população negra está numa parcela da população sem a instrução necessária e alienada por vários debates que poderiam ser, tipo assim, a resolução para vários problemas difíceis, sabe? E a gente, tipo assim, desalienaram a gente, né? Porque é isso, eles proibiram a maconha lá no nosso ritual, que é o candomblé, e criminalizaram a droga, aí depois eles jogam droga no nosso habitat de moradia, ou seja, eles alienam a gente há 100 anos atrás, vai jogar droga agora pra gente se fuder e se autodestruir, sabe? Então, é esse o sistema do Estado. Para terminar, eu queria falar que é isso também. A solução para a guerra de drogas, a solução para o tráfico de drogas, a solução para criminalizar, eles dão a intervenção militar. E aí, tipo assim, a gente vê toda semana notícia na internet, notícia em vários jornais diferentes, de carga parada do exército, que ia transportar não sei para onde, que ia fazer não sei para onde. E é isso, tipo assim, porque a maconha, a cocaína, o crack, qualquer porra de droga que vende na favela, nenhuma delas é feita dentro da favela.
todos elas são feitos, e elas chegam na favela. Por que não interceptar esse caminho? Por que fazer a guerra onde as pessoas estão morando? Porque lá é preciso fazer a guerra lá, porque precisa que aqueles pretos pobres, desempregados, continuem lá. Continuam morrendo e estão sendo presos. Eles não podem ir para a faculdade, não podem descer o morro, não podem viver a vida, não podem se construir enquanto um ser social, porque isso é negado até hoje, sabe? E para combater as drogas, você deveria atacar. E uma outra coisa que eles fazem é que, criminalizando as drogas, eles fazem as drogas ficarem junto com o tráfico de armas, sabe? E se você descriminalizar as drogas, você separa esses dois tráficos. Se não tiver arma, tem gente matando. Assim, que está matando as pessoas, na verdade, é tiro, tá ligado? Porque se a gente investir tudo isso que a gente está investindo, tá ligado? Em segurança pública, em armamento e tudo mais, em redução de danos, em prevenção da população negra, em educação sobre drogas, em estudar química na escola, biologia na escola, estudar com ênfase em drogas, que vai fazer sentido, porque drogas, não existe uma sociedade até hoje que não teve drogas entre nós. Todas as sociedades que já existiam no planeta Terra, elas viveram com drogas. E não vai ser agora que a proibição que vai resolver o problema. Muito pelo contrário, a proibição está causando novos problemas, como ela sempre causou. Quando criminalizar o ópio, surgiu a heroína. Era muito melhor fumar ópio do que ficar se injetando com heroína. E aí um monte de gente pegando AIDS com isso nos Estados Unidos, sabe? Então a criminalização, ela sempre vem com uma coisa pior, sabe? A criminalização, ela nunca vem com uma coisa melhor e um avanço. Ela vem com regressão, ataque e sempre naquela parcela da população que é mais prejudicada. Aqui no caso do Brasil, é a população negra. Isso. Obrigado. A gente vai passar para a fala da Dani, agradecer o Nick pela fala brilhante e pode ir. Ok, vamos lá. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tá todo mundo muito cansado, com muito sono depois do almoço? Então vamos lá, nem almocei ainda, para não dormir aqui na mesa. É interessante, né? Essa pauta de almoço mobiliza, né? As pessoas já falam, eu não almocei. Mas vamos lá. Eu fiquei com uma parte da mesa que era sobre a questão do apartheid social, né? Que é pensar o que seriam a circulação desses corpos negros que são criminalizados no seu território, como que é a circulação desses corpos fora desse território. Então, acho que a mesa está seguindo uma cronologia. E aí, para a gente entender, eu acho que para a gente pensar o que é esse apartheid social no Brasil, eu acho que a gente tem que dar primeiro um passinho atrás para pensar o que é, de modo geral, a formação das cidades, né? O que é esse território que a gente vive, não só o território onde a gente vive, mas onde toda a cidade vive, né? O que significa esse conceito de cidade. E aí eu acho que a gente tem que pensar que essas cidades, como a gente conhece, elas vêm desse período que o Nick falou sobre a Revolução Industrial, né? Ela vem desse pós-momento, que aí a gente, inclusive, não só pensa o que seria uma cidade capitalista, mas a gente também começa a readequar os nossos valores a essa sociedade, essa nova cidade. O primeiro passo para a construção dessa cidade é entender que a gente tem que ser completamente rodeado por ela. Não pode existir no nosso entorno alguma coisa que não seja a nossa cidade. E por quê? Porque fora da lógica de uma cidade, você pode construir outra moral, outra forma de socialização. Você não tem um controle de massas sobre esse processo. Por exemplo, na Europa, né, no início dessa formação das cidades capitalistas, a galera, na real, morava a maioria, mesmo trabalhando no centro das cidades, elas moravam a maioria no campo. E aí, quando as condições de trabalho na cidade apertavam, o que elas faziam? Na verdade, elas não saíam da casa delas no campo. Elas, inclusive, faziam greves a partir disso. Tem um episódio histórico que a galera volta para casa e faz que seria chamado de greve das batatas. Eles não entregam batatas para a cidade, para aquele núcleo mais urbanizado. E aí o que se percebe, né, com essa situação? Se você tem uma cidade onde existe algum espaço em torno dela que não é cidade,
você tem mais dificuldade de controlar esse espaço. Porque aqueles trabalhadores, eles podiam optar por não ganhar dinheiro e se manter literalmente com o que a natureza dá. E era o que eles faziam. Então, o primeiro aspecto sobre a cidade é que ela está a toda a nossa volta. Não tem como a gente olhar para o lado e não ver essa cidade. E que cidade é essa? Historicamente, essa cidade é a cidade que separa pobres e ricos, porque esse é um outro aspecto fundamental da cidade capitalista. E aí a gente tem várias marcas que a gente vê hoje. A gente pensa que, isso aí, cidade capitalista, século XX, já não é mais... Não, gente, isso está aí até hoje. A gente vai pensar, por exemplo, construção de grandes vias, como a Presidente Vargas, vias também ferroviárias que partem a cidade, como toda a malha de trem do nosso estado e como é parte da nossa malha de metrô. Isso divide a cidade. Quem nunca andou por algum lugar da cidade que tem ou uma grande via, assim, como a Presidente Vargas, ou a Dutra, a Brasil, ou tem uma linha de metrô, linha de trem, nunca ouviu. Tem esse lado aqui que é o lado mais tranquilo e aquele lado lá é o lado mais perigoso. Se divide em lado mesmo. Tem um lado que é mais dinâmico, tem um lado que tem mais comércio, o lado que é mais residencial. Geralmente essa divisão é em grupo, né? O lado residencial é o lado mais calmo, o lado mais tranquilo, o comercial